Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus, dê um glória a Deus. Eita, igreja alegre. Gostei, irmãos. A igreja alegre é que nem o salmista diz, né? Alegrei-me quando me disseram vamos à casa de Deus. Então a casa de Deus não é um local para a gente estar de cara triste, não é para um local onde a gente vai estar abatido, mas é um local onde a gente vai deixar os problemas lá daquela portinha para fora e vai entrar aqui para ser renovado pelo Espírito Santo. Amados irmãos, eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia. Quem trouxe sua Bíblia, abra ela no Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 1 e 2. Deus já tem falado, irmãos, com cada um de nós aqui nessa noite. Tem falado nos seus louvores, nos louvores a Deus. Creio eu que os irmãos já sentiram a presença. E que o Senhor possa nos renovar cada vez mais e possa continuar falando através da sua maravilhosa palavra. O poder de Deus, irmão, não está no pregador, não está no cantor, não está no pastor, não está no obreiro. O poder de Deus está na sua palavra. E através dela eu creio que cada um de nós é renovado a cada dia. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, versículo 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Já que a igreja encontrou, queria convidar os irmãos a gente ler. Versículo 1 diz assim, igreja: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Podeis assentar, igreja. Amados irmãos, a Bíblia Sagrada, ela traz para nós diversos exemplos de fé na prática, de prática do Evangelho. E o maior exemplo que a Bíblia Sagrada traz para nós que somos cristãos é o próprio Jesus. O maior exemplo ministerial que tem na Bíblia é Jesus. Ele, sendo Deus, se humaniza, vem à terra, prega a sua palavra, morre na cruz e traz a nós a salvação. Então, amados irmãos, olhando para o ministério de Jesus, a gente percebe que a partir do capítulo 5, Jesus começa o seu ministério. Jesus começa a pregar, Jesus começa a ganhar almas. Ele começa a trazer o Evangelho, que é o Evangelho, são as boas novas de salvação. Jesus começa a dizer que o ser humano precisa de um justificador, de um salvador, que o ser humano é caído, é pecador, destituído da glória de Deus. Mas antes de Jesus começar o seu ministério, no capítulo 5, nós temos um Jesus que no início dos 4 evangelhos, um Jesus que se humaniza, ele nasce, ele vai crescendo, o texto vai dizer que ele vai crescendo na graça e no conhecimento, para nos mostrar que exercer um ministério não é de qualquer forma, não, irmão. Não é só colocar uma blusa social, um terno, uma gravata. Exercer um ministério não é só quando alguém te entrega um microfone, não. O ministério precisa ser exercido com excelência. A gente vê isso na vida de Jesus. Jesus não começou a pregar de qualquer forma. Primeiramente, Jesus cresceu em um lar judeu. Os judeus, como a prática judaica, o costume judaico, as crianças judias, elas já cresciam sendo exortadas e ensinadas a estudar o Torá, a estudar o que na época era o que a gente chamou de Bíblia Sagrada, o Velho Testamento. Então Jesus, ele desde os seus primeiros anos, Jesus era alguém que estudava a palavra de Deus, porque ele não ia começar a falar de Deus sem antes começar a estudar sobre a palavra de Deus. Mesmo Jesus sendo filho de Deus, sendo o próprio Deus, conhecendo Deus melhor do que ninguém, mas ele estudava a palavra de Deus para nos dar o exemplo de que a gente precisa estudar a palavra de Deus. Para que eu preciso estudar a palavra de Deus? Porque eu preciso conhecer o Deus a quem eu prego. Como eu vou falar de alguém que eu não conheço?
Como eu vou falar de uma salvação que eu não sei qual é? E como é que eu vou falar de salvação se eu não entender o porquê que necessita de salvação? Então Jesus nos dá esse primeiro exemplo. Antes de exercer o ministério, ele estuda. Ele vai crescendo na graça e no conhecimento. E quando Jesus tem ali por volta dos seus 29, 30 anos de idade, ele vai até o deserto, até a beira do rio, onde havia ali João Batista pregando. João Batista, que no capítulo anterior a gente vai ver que ele já pregava o arrependimento. Ele já estava preparando o povo para receber o Messias. Ele era a voz do que clamava no deserto. Ele foi chamado para preparar o caminho de Jesus. Aí João Batista já vinha pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aí no capítulo 3 a gente vai ver que Jesus se aproxima de João Batista. Quando ele se aproxima do Rio Jordão, João Batista interrompe a pregação, olha para Jesus e fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, irmãos, ele começa o seu ministério no capítulo 5, mas a gente vê a sua trajetória antes disso. Porque primeiro ele estudava as escrituras, e depois ele foi até o deserto para o quê? Para ser batizado nas águas. Era um símbolo da dedicação. Era um símbolo de que ele estava ali para viver totalmente para Deus, o batismo nas águas. E também, ao mesmo tempo, ser batizado com o Espírito Santo. Porque enquanto ele saía de dentro do rio, o texto vai dizer que o Espírito Santo repousou sobre ele como uma pomba. Jesus, ele sendo Deus, ele também precisava ter essa conexão com o Espírito Santo para começar o seu ministério. Nos dando uma prova prática, irmãos, que para exercer o chamado, para exercer um ministério, para levar a palavra de Deus, é necessário receber também o Espírito Santo. E não somente isso, eu vou além para ser batizado com o Espírito Santo. Ontem eu estava pregando sobre isso. Aí Jesus vai e é revestido com o Espírito Santo. Por que revestido com o Espírito Santo, irmão? Porque para levar o Evangelho, para ter poder, para aguentar o peso do Evangelho, é necessário ser revestido com o Espírito Santo. Todo cristão, escute, todo cristão, quando ele confessa o nome do Senhor Jesus, reconhece seus erros, se arrepende de coração, dentro de si ele recebe o Espírito. Porque o Espírito é a garantia da salvação. Mas quando o cristão ele resolve trabalhar para o reino de Deus, ele precisa ser revestido com o Espírito Santo. Porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Imagina aqui, para você ser salvo, você precisa só ter o Espírito Santo dentro de si. Mas agora, para aguentar, irmão, o baque do peso do Evangelho, para aguentar os ventos e tribulações que tem quando você exerce o chamado, precisa ser revestido com o Espírito Santo. É como se você rebocasse sua casa por dentro, mas para ela aguentar o vento exterior, ela também precisa ser rebocada por fora. É para isso que o Espírito Santo nos enche. Para quê? Para nos preparar a exercer o chamado. A gente percebe, irmão, que no capítulo 3 ele é revestido com o Espírito Santo, ele recebe o Espírito Santo. E logo no capítulo 4 a gente vai imaginar: Jesus recebeu o Espírito Santo, então agora ele vai ser o maior de todos. Jesus recebeu o Espírito Santo, então agora ele vai começar a pregar. Não, peraí. Jesus recebe o Espírito Santo, e qual é a primeira coisa que o texto vai dizer no capítulo 4? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. E como se não fosse o bastante, ele foi conduzido ao deserto para ser tentado. Tem gente por aí, irmão, que prega um evangelhozinho barato, que prega um evangelhozinho que alisa a cabeça. Mas o evangelho, ele é duro, irmãos. Sim, o evangelho, ele é pesado. Quando Jesus recebe o Espírito, automaticamente o Espírito conduz ele ao deserto para ser tentado. Alguém podia dizer: quando a gente recebe o Espírito, se cumpre aquele louvor na nossa vida. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, mas não.
O Espírito de Deus não é para exaltar ninguém, pelo contrário, o Espírito de Deus, ele te abaixa para reconhecer que Deus é o maior na tua vida. Aí, irmãos, olha, Jesus recebe o Espírito para quê? Para começar o chamado. Mas aí o Espírito vai e conduz ele até o deserto. O que é o deserto, amada igreja? O deserto é um local de escassez. Irmão, o deserto não era um oásis, não era um local cheio de coisas bonitas a se ver, não. O deserto era um local de escassez, e o Espírito conduziu ele até lá. Porque antes de Jesus começar o seu chamado, ele precisava primeiro também ser provado. Irmão, aí eu olho para uma igreja, se até o Filho de Deus foi provado, você não quer ser provado? Se até Jesus, irmão, precisou ir até o deserto, por que que a gente reclama quando a gente desce até o deserto? Quando Deus permite a gente ir para o local de escassez? Mas por que, irmão Davi, que Deus permite a gente ir para o local de escassez? É para provar a nossa fé. É para provar e nos aprovar, para ver se a gente tem potencial para viver o que Ele tem preparado. Irmão, o deserto, ele é uma escola. O quê? Jesus passa até os 30 anos de idade, estudando, aprendendo, Deus ensinando ele. Quando chega no deserto é a hora de ser provado. Quando você está na escola, você passa ali 3 meses, vamos colocar 6 meses estudando. Quando chega no final, você tem a prova. Na prova vai mostrar se você aprendeu ou não aquilo que te ensinaram. E o deserto é justamente isso na nossa vida, irmãos. Não é a menos que é chamado de provação. Porque a provação é para testar se a nossa fé é verdadeira ou não. Porque dizer que é crente é fácil, irmão. Chegar aqui, pegar um microfone e falar é fácil. Botar uma roupa bonita e vir para a igreja é fácil. Dizer que é evangélico, falar de Jesus é fácil. Agora viver o evangelho é que é difícil. É para isso que serve a provação. Para provar se a gente realmente vive aquilo que a gente prega. E se realmente a gente está vivendo aquilo que a gente diz que a gente crê. Porque ninguém é aprovado sem primeiro ser provado, irmão. Irmão Davi, eu quero ser aprovado por Deus, então se prepara para a prova. Se prepara para a prova. Não é porque tu é crente, irmão, que Deus vai te colocar num berço de ouro, não. Esquece isso. Se tu é crente, irmão Davi, eu passo por muita tribulação, eu quero me converter. Ô glória, irmão, é que tu vai passar por tribulação mesmo. Porque Deus não vai colocar gente covarde à frente da sua obra, não. Se tem um princípio do evangelho que todo cristão tem que ter, é a ousadia. Se o cristão não tem ousadia, ele ainda não conhece o verdadeiro evangelho. Aí Jesus é conduzido até o deserto. Olha, perceba que quem conduz Jesus ao deserto, igreja, não é o diabo. Quem leva Jesus para o deserto não é o inimigo. Também não é coisa ruim, não. Olha, quem conduz Jesus para o deserto é o Espírito Santo. Às vezes a gente passa por tribulação, por provação. A gente tem até que tomar cuidado para não blasfemar. Que a gente nem pensa, vai logo dizendo, isso aí é um inimigo. Isso aí é o diabo tentando contra a minha vida. Isso aí é o Satanás que está colocando essas provações na minha vida. Mas não, muitas das vezes é o próprio Deus que está colocando provação na tua vida. Irmão, mas fica tranquilo que a provação de Deus não é para te matar. A provação de Deus é para te capacitar para viver aquilo que Ele tem preparado. Como Pedro diz, olha, o crente é que nem o ouro. O ouro, para ele ser refinado, para ele ter um verdadeiro valor, e para provar o seu valor, ele tem que passar pelo fogo. Quanto mais ele perece, mais refinado ele fica. E o cristão é da mesma forma. Quanto mais prova tu passar, mais tu vai provando que tu é crente, porque tu ainda não desistiu do evangelho. Irmão, outra coisa, a gente percebe
que quando Deus permite provações, permite tentações na nossa vida, é que Ele está querendo nos ensinar lições. Irmão Davi, como é que eu venço a provação mais rápido? Perceba qual é a mensagem que Deus quer te ensinar. Eu sempre pensei dessa forma, olha, se você perceber qual é a lição que Deus quer te ensinar na prova, você passa dela mais rápido. Porque muitas das vezes Deus permite vir enfermidades, Deus permite vir tribulações, Deus permite vir tristeza, Deus permite vir necessidade na tua vida, mas muitas vezes é só Ele te chamando de volta para orar, é só Ele te chamando de volta para a intimidade, porque a gente só sabe ser crente na hora da luta, irmão, é ou não é? Na hora da luta, é toda noite eu vou acordar às 3 da madrugada para me orar, Senhor, me ajuda a sair dessa provação. No instante começa a campanha, no instante começa a ler Bíblia, na hora da provação, irmão. Aí quando Deus tira da provação, o crente esquece de Deus. Vou orar hoje não, tá? Tô de boa. Vou ler a Bíblia hoje não, eu não estou precisando. É como se a gente blasfemasse dizendo que não está precisando de Deus. Aí Deus vai, peraí, vou colocar ele aqui na prova de novo, que é para ele se lembrar de mim de novo. Então, irmão, toda prova na nossa vida, ela tem um significado. Deus não faz nada por acaso. Uma vez eu estava indo para Fortaleza, irmão, isso aí já faz uns 4 anos, eu fui no carro de lotação, o motorista era evangélico, eu comecei a falar com ele, aí do nada a gente começou a falar da palavra de Deus, aí eu comecei a falar para ele, aí ele foi e disse uma coisa para mim, olha, uma coisa que eu aprendi, isso aí eu nunca mais esqueci, irmão, é que tudo na vida tem um propósito. Até o que a gente acha que é insignificante tem um propósito de Deus na nossa vida. É algo que Deus quer nos ensinar, irmãos. Aí o Espírito de Deus automaticamente conduz Jesus ao deserto. Mas não é o bastante, conduz ao deserto para ser tentado. Porque, irmão, na hora da abundância é fácil ser crente. Difícil servir a Deus é na hora da tentação. Na hora da tentação é que Deus vai provar. Ele está vivendo a minha palavra, irmão? Estou vivendo a palavra de Deus. Estou vivendo a tua palavra, Senhor. Então você está negando a si mesmo a cada dia? Eu estou. Está negando suas vontades? Eu estou. Está tomando a sua cruz? Eu estou. Mas na hora da tentação é que Deus vai ver se você realmente está se crucificando, está se negando. É onde Deus vai provar se você realmente é quem diz ser. Deus fez isso com o povo de Israel, irmãos. O povo de Israel olhou para Deus, Senhor, fala com a gente, Senhor, a gente vai fazer tudo o que o Senhor mandar. Aí quando Deus, está certo, eu vou falar, quando Deus chamou o povo para o pé do monte, começou a falar, aí o monte tremeu, as pedras se fenderam, o monte começou a fumegar, aí o povo temoroso começou a falar, não Moisés, a gente não quer mais não, fala para Deus calar a boca, fala contigo, aí tu fala com a gente. Aí eu imagino Deus olhando, não é, mas não foi vocês nesse instante que estavam pedindo para eu falar com vocês? E a gente pode até julgar o povo de Israel, irmão, mas às vezes isso também acontece com a gente. Eita, eu não nego Deus por nada, é igual Pedro, irmão. Jesus olha assim, Pedro, tu vai me negar. Senhor, esses aí tudinho te nega, mas Pedrão não nega não. Eu não nego não, Senhor, vou contigo até a morte. Aí Jesus olha, pois então, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Quando foi durante a noite, Pedro, peraí, esse aqui é o que andava com o mestre. Pedro negou. Negou a segunda vez, negou a terceira vez, o galo cantou. Por quê? Porque ele não conseguiu passar pela aprovação, ele não foi aprovado nesse momento. Mas é lindo, irmãos, que ainda assim Deus não desiste de nenhum de nós. Aí, irmão, olha, o Espírito conduz Jesus para o deserto antes dele começar o chamado, irmão. Porque o chamado não começa na hora que tu pega o microfone aqui. O chamado não é performance, irmão. O chamado é o evangelho na prática. O chamado é a prova que tu passa no quarto fechado. O chamado, irmão, é a oração que tu faz quando ninguém está te vendo.
Isso que é o chamado. Aí, antes de Jesus se manifestar publicamente, ele foi ser tentado secretamente lá no deserto. Não tinha ninguém vendo, irmão, não tinha ninguém olhando. Aí Jesus vai e nos ensina outra lição. Olha que lindo, olha. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites. Jesus, ele começa a se preparar, porque ele sabia o peso do chamado que ele tinha. Ele começa a se preparar. Ele sabia que não dava para exercer de qualquer forma. Antes de começar a pregar no capítulo 5, Jesus jejua 40 dias no capítulo 4. Então por que antes de pregar a gente quer subir no púlpito e preparar a pregação no altar? Então por que antes da pregação, antes do louvor, a gente não quer passar uma semana ensaiando? Por que a gente esquece de orar antes de pregar? Irmão, os grandes avivalistas, irmão, pregavam dias e dias, cerca de 10 horas por dia antes de pregar. Porque como é que eu vou falar de Deus se eu não falo com Deus? Como é que eu vou ser cheio do Espírito Santo se eu não falar com aquele que provê o Espírito Santo? Aí ele jejua 40 dias e 40 noites, irmão. Aí o texto vai dizer, no final dos 40 dias e 40 noites, depois disso, teve fome. Primeiro, Jesus é levado para o local de escassez e revela aqui uma fraqueza física. Jesus revela aqui uma necessidade. Aí, quando ele termina de jejuar 40 dias e 40 noites, versículo 3, chegando-se a ele o tentador disse, eita, chegou o tentador, ele já passou pela prova, foi batizado, ele jejua 40 dias e 40 noites, aí depois disso ele tem fome, revela uma fraqueza. Aí quando o inimigo chega para falar com ele, irmão, o inimigo não vai apresentar algo que Jesus não precise, não. Olha aí, ó. E o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Olha isso, irmão. O versículo de número 2 está dizendo que Jesus teve fome. Quando o inimigo chega para tentar Jesus, ele vai tocar em qual fraqueza de Jesus? Na fome. Porque em primeiro lugar, para nos tentar, o diabo toca nas nossas necessidades, naquilo que a gente precisa, naquilo que a gente almeja. Ele vai direto na nossa fraqueza, irmão. O diabo sabe qual é a fraqueza de cada um de nós. Erra quem disse que o Satanás é burro, irmão. Burro é a gente. Ele conhece mais Bíblia que é muito crente. Ele prova aqui nesse texto. Ele é audacioso. Ele vai direto na fraqueza. Mas aí Paulo vai dizer que é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Mas aí eu venho e digo, o poder de Deus só se aperfeiçoa na fraqueza daquele que não cai na sua fraqueza. Porque quando o diabo chega para Jesus, olha, tu tá com fome, eu tô com fome, Jesus tinha jejuado 40 dias e 40, então manda que essas pedras se tornem em pães para tu comer. Olha, irmão, é como você passa um dia inteiro, irmão, de fome, e alguém coloca um prato de comida na tua frente, irmão, quem é que não vai querer comer? O diabo estava tentando a Jesus na sua fraqueza. O diabo nos tenta nas nossas fraquezas, mas aí Jesus nos ensina qual é a maneira correta de resistir ao diabo, como Paulo diz lá nas suas cartas. Jesus nos ensina como é que a gente vence a tentação. Aí alguém me pergunta, irmão Davi, como é que eu venço a tentação? Com a palavra de Deus. Porque aí Jesus vai dizer, ele porém respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Muitas das vezes, irmão, o inimigo vai se aproveitar de um momento de escassez seu. Ele vai se aproveitar de um momento de necessidade. Ele vai se aproveitar de um momento de precisão, de um momento de vulnerabilidade. Ele vai esperar tu estar fraquinho, irmão, que é para ele lançar a seta na tua vida. E se não tomar cuidado, cai. Mas Jesus nos ensina que antes das coisas terrenas, a gente tem que priorizar o reino de Deus.
Tanto é que Jesus fala: olha, não vos inquieteis com o que haveis de comer ou com o que haveis de beber. Ele vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, nesses 40 dias jejuando, nenhum momento o texto vai dizer que Deus chegou para Jesus e diz: termina de jejuar aí, quando chegar no final eu trago o pão para tu comer. Em nenhum momento o texto revela Deus falando que vai prover a necessidade de Cristo. Porque muitas das vezes, no meio da tribulação, Deus se mantém calado. Deus não vai revelar o seu propósito. Às vezes a gente, com ansiedade, a gente quer saber qual é o propósito de Deus naquela tribulação. Mas é onde Deus quer que a gente prove a nossa fé. Porque Jesus não tinha recebido uma mensagem direta dizendo que Deus iria prover a sua necessidade. Mas ele sabia que Deus é poderoso para prover todas as nossas necessidades. Aí ele vai e diz: olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A nossa vida não é só aqui nessa terra, não, esqueça isso. Nessa terra tu vive 70, 100 anos de pura fadiga. Quando chegar no final, você morre, não leva nada daqui. O carro que você compra hoje, daqui a 20 anos ele está acabado. A moto que você compra hoje, daqui a um tempo ela vai se desgastar. O dinheiro que você pega no fim do mês, ele vai acabar. A cadeira que a gente compra, olha que bonitinha, bem branquinha, ela vai enfraquecer e vai quebrar. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: olha, não busqueis as coisas deste mundo. Vocês não penseis no que é dessa terra. Ele vai dizer lá em Colossenses capítulo 3: mas pensai naquilo que é de cima. Às vezes, irmãos, a gente se inquieta demais com a nossa vida terrena. Falo por mim, sou jovem, irmão. A gente tem preocupações: Senhor, eu preciso trabalhar, Senhor, eu preciso estudar, Senhor, eu preciso conquistar as coisas que é para mim ser provedor na minha família, Senhor, como é que eu vou trazer o alimento, o mantimento? Mas eu não estou falando para tu parar de se preocupar com isso, não. Tem que se preocupar, tem que trabalhar, correr atrás das suas coisas, mas antes disso, se preocupe com a sua vida espiritual. Se preocupe de qual é a sua situação com Deus. Porque se a sua vida financeira aqui nessa terra estiver top, a sua vida amorosa estiver top, sua vida social estiver top, sua carreira estiver top, mas a sua vida espiritual não estiver bem, de nada vale o resto. É como Jesus conta na parábola: de que adianta o homem granjear o mundo inteiro e perder a sua alma? Aí o apóstolo João também vai e nos traz uma palavra de fortalecimento. Ele vai e diz: olha, tudo aqui nessa terra é passageiro. Parece Salomão falando: tudo nessa terra é passageiro. O apóstolo João vai e diz: olha, o mundo passa com a sua concupiscência, tudo passa, tudo que é material passa, mas aquele que vive a palavra de Deus permanece para sempre. A nossa veste, o nosso corpo é passageiro, irmão. A fome de Jesus era passageiro, o pão era passageiro, mas Jesus sabia o que não era passageiro. Passa céu, passa terra, mas a tua palavra não há de passar. Isaías também escreve: murcha a erva do campo e seca a flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Aí o diabo vai e tenta Jesus, já leva a primeira lapada. Mas o inimigo, ele também não se aquieta de primeira não, irmão. Na hora da provação, se prepare, porque o inimigo também é insistente. Jesus é insistente para salvar a sua alma. E o diabo também é insistente para fazer você cair na perdição. Ele também é insistente. Se ele foi insistente até com Jesus, irmão, quem dirá com a gente? Aí ele foi e continuou, versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Aí foi, sabe o que ele disse para Jesus? E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, olha, ele já reconhece até Jesus como filho de Deus. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito.
Olha a audácia do inimigo. Jesus gosta da Bíblia. Como o irmão falou aqui nessa noite. Falar da verdade não é viver a verdade. Falar da verdade não é praticar a verdade. Você pode muito bem falar a verdade como o diabo fala e não viver ela. Ele usa uma verdade para distorcer a verdade e fazer Jesus cair. Olha aqui, porque está escrito que aos anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em pedra alguma. Eita, sabe o que o diabo estava tentando fazer aqui? Tocar no orgulho de Jesus. Perceba que primeiro ele toca na necessidade, depois ele tenta tocar no orgulho. Porque o diabo vai justamente nas fraquezas humanas. O diabo vai justamente nas limitações humanas, mas ele estava esquecendo que Jesus era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. Aí o que o diabo? Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordens ao teu respeito, tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em pedra alguma. Ele estava tentando aqui fazer Jesus se exaltar, irmão. O diabo estava tentando aqui fazer Jesus se orgulhar do seu posicionamento, se orgulhar do seu cargo, se orgulhar do seu título de filho de Deus, para deixar a liberdade para dar lugar à libertinagem. Tu é filho de Deus, tu pode fazer o que tu quiser, que Ele vai te servir. Mas aí Jesus nos mostra que é necessário também tomar cuidado no nosso orgulho, tomar cuidado com se exaltar, porque a palavra de Deus vai dizer, não é os humilhados serão exaltados, não, irmão. O que se humilhar, esse será exaltado. Mas o texto também diz, aquele que se exalta, esse será humilhado. Irmão, quando Deus levanta alguém na terra, olha aqui e perceba que ele estava falando, tu é o filho de Deus, tu acabou de receber o Espírito Santo, estava jogando Jesus lá em cima, para ver se Jesus pegava isso para se exaltar. Tu é crente, tu é pregador, tu é pastor, tu pode fazer o que tu quiser. Ele tenta tocar no nosso orgulho, irmão, para ver se através do nosso orgulho a gente peca contra Deus. Mas Deus não dá o Espírito Santo para fazer ninguém maior do que ninguém. Deus não dá o Espírito Santo, vou repetir, Deus não dá o Espírito Santo para te fazer maior do que ninguém. É pelo contrário, se você recebeu o Espírito de Deus, então você é o menor. Porque no reino de Deus é diferente, irmão. Jesus diz, aquele que quiser ser o maior entre seus irmãos, então que seja o menor, então que sirva. Irmão, quanto mais tu serve a Deus, maior tu fica não. Quanto mais você recebe de Deus, tu não fica maior não, pelo contrário, tu fica menor. Porque quanto mais tu se entrega a Deus, mais tu vai tendo que servir aos teus irmãos, mais responsabilidade de servir a igreja você tem. E Deus só dá o Espírito Santo, só reveste com o Espírito Santo aquele que tem vontade de servir aos seus irmãos. Porque o batismo com o Espírito Santo não é propriamente para mim. O resultado dele não é para a minha vida. O resultado dele não é para exclusivamente me abençoar, mas é para através de mim abençoar outras pessoas. Se Deus te levanta como evangelista, é para você ganhar almas. Se Deus te levanta como obreiro, é para você se dedicar ao seu cargo. Se Deus te levanta como um cristão, como todo cristão, é para você ir atrás de almas para o reino de Deus. Não é para exaltar ninguém. Aí Jesus vai e nos mostra de novo, irmão, vencendo a tentação com o quê? Com a palavra de Deus, glória, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. O diabo pode até usar a verdade para tentar distorcer e fazer alguém cair, mas quem está alicerçado na palavra de Deus, quem conhece as santas escrituras, não cai na armadilha do diabo. Irmão, Davi, eu caí, é porque você não conhecia a palavra. Se você conhecer a palavra, pode vir um vento forte, pode vir as águas, podem vir as maiores que tiverem, pode vir uma grande tribulação, mas você não cai, porque você está alicerçado na palavra.
É a parábola de Jesus, olha, ele diz: todo aquele que lê e pratica as minhas palavras, eu o comparo com a casa que está firmada sobre a rocha, que vem o vento, vem a água, vem a tribulação, vem qualquer coisa, mas ela não cai, porque ela está sobre o firme fundamento. Irmão, se a tua vida estiver firmada na palavra de Deus, não tem diabo, não tem mal palavra, não tem inimigo, não tem Exu caveira, não tem macumba, não tem nada que possa te derrubar, porque maior é aquele que está contigo. Louvado seja Deus. Aí o inimigo continua, irmão, mais uma vez, ele tenta Jesus mais uma vez. Espera aí, eu tentei na necessidade, não deu certo. Tentei no orgulho, tentar fazer ele se exaltar também não deu certo. Ele: já sei, vou tocar na vida material, porque todo humano é apegado com a vida material, é ou não é? Eita, peraí, se todo humano é apegado na vida material, eu vou fazer Jesus cair. Pensamento do diabo. Aí ele vai novamente, levou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. Olha, ele mostra, irmão, o diabo não vai chegar para tu, irmão, com uma coisa que tu não está nem aí, não. Ele não vai chegar com uma coisa feia, não, irmão. Ele vai chegar com algo chamativo, com algo que chame a tua atenção, com algo que venha despertar a tua concupiscência, com algo que venha tentar reviver a tua carne, a tua vontade carnal. Porque não é porque tu é crente que tu virou santo anjo, não, irmão. Tua natureza humana miserável e caída ainda está aí dentro. A salvação, irmão, não é um único dia quando a gente aceita Jesus, não. A salvação, ela é processual. É todo dia tomando a nossa cruz, é todo dia se negando a si mesmo, é todo dia se arrependendo dos nossos pecados, é todo dia, porque é de glória em glória, é de glória em glória, até o último dia o Senhor nos aperfeiçoa. Até o último dia. Então, irmão, e vai e toca na vida material. Ele leva Jesus lá para o topo do mundo, mostra os reinos, as glórias do reino, dos reinos, e disse-lhe: ó, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Perceba que ele nem diz: se prostrado me adorares, tudo isso te darei. Ele é astuto, irmão. Primeiro ele lança a seta, depois ele lança o propósito dele. Primeiro ele diz: ó, eu vou te dar tudo isso se você se prostrar e me adorar. Porque o inimigo sabe que o ser humano é preso na vida material. Irmão, estava até conversando com o irmão Edson essa semana. Irmão, a gente em nenhum momento na Bíblia a gente vai ver Jesus oferecendo bens materiais, não. Em nenhum momento da Bíblia a gente vai ver Jesus nem os apóstolos oferecendo: eita, se converte que eu vou te dar uma casa nova, se converte que eu vou te dar um carro novo, dá teu dízimo que Deus vai te prosperar, dá tua oferta que você vai sair daqui com uma moto nova. Em nenhum momento, irmão, porque o evangelho não é material, o evangelho é espiritual. Quem oferece bens materiais é o inimigo, irmão. Quando Davi quer dizer que eu não posso ser bens materiais, pode, mas quem vai te dar isso, irmão, não é o evangelho, não. O evangelho vai te garantir prosperidade espiritual. Prosperidade terrena, prosperidade material, tu conquista com teu esforço. Tu trabalha, tu estuda, tu corre atrás, faz hora extra, vai conquistando. E Deus te abençoa. Se você priorizar o reino de Deus, Deus ainda vai te abençoar nessa área também. Ele vai te honrar. Se você estiver buscando essas coisas, mas também estiver priorizando a Ele. Porque Deus, Jesus não proíbe ninguém de trabalhar, não, irmão. Tanto é que quando nesse texto ele faz o seguinte, ó: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Ele não diz assim: buscai unicamente, ou buscai o reino de Deus e a sua justiça, não. Ele diz: buscai primeiramente. Você pode buscar uma conquista, pode correr atrás do seu sonho, sim, mas lembre-se de buscar em primeiro lugar, primeiramente, o reino de Deus. Em primeiro lugar, se preocupe com o estado da sua alma. Eu pergunto à igreja: se Jesus voltasse do jeito que você está hoje, você subiria ou ficaria? É uma pergunta que a gente tem que se fazer diariamente, irmão.
Porque não é roupa que leva ao céu, não é título que leva ao céu, mas sim uma vida santa e alicerçada na palavra de Deus, que vai levar a gente para conhecer o nosso Senhor da glória. Ele vai e toca na vida material, irmão. Aí Jesus nos mostra que a gente não pode trocar o que é espiritual pelo que é material. Ele também diz isso em outras passagens: olha, a prata, o ouro, a ferrugem come, o papel, a traça, a roupa, a traça consome, mas há um tesouro que nenhuma coisa no mundo pode acabar, irmão. Há um tesouro de Deus na nossa vida que nada pode nos tirar, irmão, e é por esse tesouro que todo cristão deve correr. E corre, irmão, com vontade, pode correr mesmo com todas as suas forças. Nem Paulo diz: olha, se os que são do mundo, se um atletista, ele corre para conquistar um troféu, que é algo terrenal, quanto mais a gente tem que correr na corrida espiritual para alcançar a nossa salvação. Irmão, nosso prêmio é muito mais valioso. A coroa da glória que Deus tem a nos oferecer, a presença eterna de Deus na nossa vida é mais valiosa que o teu trabalho, é mais valiosa do que ter um carro novo, é mais valiosa do que ter um celular novo, é mais valiosa do que a roupa que tu veste. É mais valiosa, irmão. É mais valiosa, irmão, a nossa vida espiritual. Então a gente tem que a cada dia se lembrar disso, porque muitas das vezes a gente foca demais no que é material. A gente está preocupado com o nosso trabalho, a gente está preocupado com a faculdade, está preocupado com a família, está preocupado com o sustento da família, está preocupado com isso, com aquilo, com tudo enquanto. E essa é a vida do ser humano, é ou não é? Sim. Mas a gente às vezes esquece de se preocupar com o que é mais importante. A gente não pode esquecer, irmão, de se preocupar com o reino de Deus. Quando eu falo isso, eu nem falo só na tua vida espiritual em particular. Eu também falo com o reino de Deus nessa terra, que deixa de ser algo particular para ser algo coletivo. A gente tem que se preocupar com o chamado, irmão. Qual é o chamado? Ir de por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A salvação, irmão, só vai ser ministrada a outras pessoas se a gente pregar. Irmão Davi, mas eu não fui chamado para pregar, irmão Davi, então tu não é crente. Porque pregar, irmão, não é subir aqui em cima, pegar esse microfone e passar 40, 50 minutos pregando, não. Pregar não é elaborar um sermão de 5, 6 tópicos para falar de Jesus no altar, não. Pregar, falar da palavra de Deus, evangelizar, é quando você chega lá fora, vê uma pessoa da sua família que é descrente, vê uma pessoa da sua escola que é descrente, do seu trabalho que é descrente, e você dizer: olha, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus transforma. Porque antes de Jesus nos chamar para sermos ministros e pregadores, Ele nos chamou para sermos testemunhas da sua palavra. E a testemunha, irmã, é aquela de dizer: olha, eu vivi isso, eu estou aqui para testemunhar que Jesus faz isso mesmo. Olha quem eu era antes e olha para quem eu sou hoje. Jesus transforma mesmo. É testemunhar das maravilhas de Deus. É chegar para alguém lá fora que está passando por uma enfermidade e dizer: olha, anda aqui e lê esse texto, Jesus curando o cego. E a palavra de Deus também diz que o mesmo Jesus de antes é o de hoje e o será eternamente. Então, se Ele curou no passado, Ele também tem poder para te curar. Mas muitas das vezes falta ousadia no cristão, irmão. Falta ousadia. Por quê? Porque a gente não tem total convicção na palavra que a gente lê. Se a gente tivesse total convicção da nossa salvação, irmão, a gente teria mais ousadia para falar dela. É como Paulo fala: olha, eu criei, se eu criei, por isso eu falei. Ele está dizendo: porque eu creio, eu falo daquilo que eu creio. Se ele fala daquilo que crê porque ele crê, se a gente não fala, então é porque a gente não crê. Porque se a gente cresce que Jesus curava, irmão, a gente chegava num aleijado ali fora: olha, se levanta dessa cadeira aí, porque Deus vai te curar agora.
Porque a fé, irmão, ela move montanhas. Mas o que empata a igreja de presenciar milagres hoje em dia é a falta de fé. É você dizer: eu creio que Deus vai tirar essa minha dor de cabeça. Mãe, traz aí um paracetamol. Que fé é essa, irmão? A gente tem que aprender a exercer a nossa fé. E Jesus mais uma vez vence a tentação do diabo com a palavra de Deus. Aí Jesus vai e diz: então diz: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Jesus está dizendo: olha, eu não negocio a minha fé por status, eu não negocio a minha fé por bens terrenais, eu não negocio a minha fé por título, por cargo, porque eu sei quem foi que me chamou. A gente vê isso na prática, irmão. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá na Babilônia, aí o rei fez um exalto e diz: olha, se prostre e me adora, tem que me adorar. Aí o povo todinho se prostrou, só tinha 3 homens lá em pé. Por quê? Porque eles tinham convicção daquele que havia os chamado. Eles estavam dizendo: olha, eu não negocio a minha fé. Às vezes a gente negocia a nossa fé, irmão, por redes sociais, porque a gente dedica mais tempo olhando o Instagram, o WhatsApp, falando no telefone, do que lendo a nossa Bíblia. Sim. Às vezes a gente negocia a nossa fé, irmão, com as coisas do nosso dia a dia. A gente faz uma coisa, faz outra. Na hora de orar: Senhor, estou cansado. Na hora de ler a Bíblia: vou deixar para amanhã, não dá hoje não. A gente trabalha, irmão. O CLT, eu vou nem dizer, o CLT trabalha 8 horas todo dia. Aí, na hora de dedicar 40 minutos na leitura da palavra, ele não quer. É ou não é? Na hora de dedicar 1 hora, 2 horas no seu devocional, aí por que tu trabalha 8 horas por dia e não dedica? Não, é porque o trabalho é importante. Acabou de blasfemar. Está dizendo que é mais importante o bem terrenal do que o bem espiritual. A gente tem, irmão, que relembrar da importância da nossa vida espiritual. E é o caminho para a conclusão. Jesus mais uma vez os ensina a vencer as tentações e as provações. Aí eu pergunto para alguém aqui nessa noite que está ouvindo a minha pregação. Eu pergunto: irmão, como é que vence a tentação do diabo? Aí você me responde: vai, como é que vence a tentação do diabo? É com a... Não, irmão, fala, você tem boca, glorifica a Deus com a sua boca. Como é que se vence a tentação? Isso é didático. Como é que se vence a tentação? É com a... Glória a Deus. Então agora tu não vai poder sair daqui dizendo que não sabe como é que vence a provação. Louvado seja Deus. E eu caminho para a conclusão, irmão. Aí Jesus é tentado pelo diabo, vence a tentação. Aí, irmão, é que chega a hora maravilhosa. Aí, versículo 17. Não. Versículo de número 11. Então o diabo o deixou, e chegaram os anjos e o serviram. Lembra que o diabo estava tentando fazer Jesus cair na necessidade? Mas Jesus resistiu à tentação na necessidade. A provação é para isso, irmão, para nos provar. Mas depois da provação, irmão, Deus também garante a provisão. Depois da tentação, Deus também garante a provisão das tuas necessidades. Então, irmão, eu digo aqui para quem escutou a pregação: olha, pode parecer difícil, pode parecer que está demorando, mas uma coisa eu te garanto: Deus não te abandonou. Ele pode estar calado, mas no deserto Ele está te provando. Aí Tiago vai e diz lá na sua carta: bem-aventurado o homem que é provado, porque depois de aprovado receberá a coroa da glória que o Senhor prometeu aos que o amam. Louvado seja Deus, igreja. Aí desce anjo para servir a Jesus. Desce anjo para servir a Jesus. E depois disso, irmão Davi, eita, que agora Jesus vai começar, vai ser o melhor de todos. Eita, que Jesus agora vai colocar um terno e uma gravata e todo mundo tem que o reconhecer. Não. Aí depois Jesus começa o seu ministério, o seu chamado.
Porque chamado não é performance, irmão. Tire isso da sua cabeça. Chamado não é performance. Chamado é o evangelho na prática. Depois de tudo isso, versículo 17, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Louvado seja Deus. E até nisso a gente vê, irmão, como é lindo o que Jesus nos ensina. Porque olha qual era a pregação de Jesus. Jesus: arrependei-vos, porque eu vou dar a coroa da glória. Ele dá a coroa da glória. Ele dá a coroa da glória, mas ele não diz isso, ó. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus não chegou prometendo bens materiais. Jesus não chegou para a multidão dizendo: receba, 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 receba. Não. Jesus não chegou para a multidão: olha, agora Deus vai te exaltar. Não, ele diz: arrependei-vos. Que Jesus estava dizendo: olha, vocês precisam de arrependimento. E por que a igreja hoje em dia, por que a nossa igreja do século 21 está preocupada em pregar um evangelho de prosperidade? Está preocupada em pregar um evangelho de bens materiais? Está preocupada em pregar um evangelho de uma vida aqui na terra e esquece do verdadeiro evangelho, que é: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus? João Batista, antes de Jesus pregar arrependimento, Jesus pregava arrependimento. Pedro, em Atos capítulo 2, quando foi revestido com o poder do Espírito Santo, também pregou o arrependimento. Então, quando a gente sair aqui desse culto para viver o evangelho lá fora, qual é que vai ser a nossa pregação? É o glória a Deus, mais alto, igreja. É o glória a Deus, louvado seja Deus. E o Senhor, Ele nos garante, irmão. É que eu agradeço a minha oportunidade no nome do Senhor Jesus. Passar para o pastor para fazer a oração final. Louvado seja o nome do Senhor.